Você provavelmente já viu algum vídeo de alguma casa em container e já se perguntou se é uma opção viável. Para quem busca uma alternativa sustentável e mais econômica com o reaproveitamento de materiais, muito é comentado dentro da construção que é a melhor alternativa. Mas talvez não seja exatamente assim. E eu vou te explicar tudo nesse vídeo, tanto os pontos positivos quanto os negativos, e vamos comparar uma casa em alvenaria contra uma casa em container. Comente aqui agora qual dessas opções você acha que sairá melhor. Qual é a sua aposta? O container, para quem não sabe, é uma estrutura modular com o objetivo de transportar grandes e pesadas cargas por meios marítimos, terrestres e aéreos. Eles são projetados para terem grande durabilidade e resistência. São produzidos em aço cortem ou alumínio, o que o torna relativamente leve para o transporte. E agora vamos começar pelos pontos econômicos do uso do container para a construção de casas. Então, o custo inicial. A principal vantagem dos containers é o custo inicial relativamente baixo em comparação com a construção tradicional. A compra de um container usado pode ser acessível, especialmente quando comparada à construção de uma casa convencional. Claro que isso dependerá da região em que você mora e a facilidade no transporte dessa peça do local original para o seu terreno. A construção em containers tende a ser mais rápida, pois os containers já são fabricados. Isso pode economizar em mão de obra e reduzir o tempo de construção nessa primeira etapa, que seria a de levantar uma estrutura, levantar as paredes da sua casa. E a manutenção. Os containers geralmente exigem menor manutenção em comparação com casas tradicionais, pois são feitos em aço resistente à corrosão. Mas isso também dependerá da qualidade do container que você conseguiu obter e dos danos já existentes. Mas nós vamos avaliar todos esses custos aqui no vídeo. E agora vamos falar sobre o conforto e as dimensões. Conseguir conforto dentro de um container não é exatamente a tarefa mais fácil. E aí entra a minha preocupação com o seu uso. Eu vou te explicar. A arquitetura e o layout devem ser cuidadosamente planejados para garantir a funcionalidade estética, principalmente se o espaço for reduzido. É importante considerar um espaço limitado do container e projetar um interior que atenda às necessidades da família, tanto nas necessidades atuais quanto nas futuras. Essa é uma dica muito importante. Você precisará primeiro avaliar qual seria o tamanho adequado para uma casa atender às necessidades da sua família. Você precisa de quantos quartos, quantos banheiros, sala de estar, cozinha, home office, lavanderia e sala de jantar. Ela é importante para você? Tudo isso fará diferença e precisa ser muito bem planejado antes mesmo de você comprar os containers, porque muito provavelmente você precisará de mais do que uma unidade, a não ser que você pretende morar sozinho em um espaço bem reduzido. Então, sobre os tamanhos, os containers de transporte padrão vêm em tamanhos padronizados, sendo os mais comuns de 20 pés, são aproximadamente 6 metros, e 40 pés, que são aproximadamente 12 metros de comprimento. A altura padrão é de cerca de 2,5 metros. Um container de 20 pés pode fornecer aproximadamente de 15 a 16 metros quadrados de espaço utilizável, enquanto um container de 40 pés oferece cerca de 30 a 32 metros quadrados. Então, transformando essa medida para uma residência, o de 40 pés, que seria o maior, se transformaria em uma casa bem pequena, com um quarto, um banheiro, uma sala e cozinha provavelmente integrados. Você até poderia incluir um outro cômodo, porém mais reduzido, e as possibilidades dependeriam do seu layout. Mas lembre que a largura do container também é limitada, tendo uma largura padronizada de 2,44 metros, o que causa uma grande limitação no seu layout, à disposição dos seus móveis e nos seus ambientes. Por isso eu falo que você muito provavelmente vai precisar de 2 ou mais unidades, como 4 ou 5 unidades para ter um espaço confortável, também dependendo do tamanho da sua família e do que você deseja nesse espaço. Além disso, 2,5 metros de altura para o pé direito, que é a altura do piso até o teto, não é uma altura adequada para uma residência padrão. O ideal seria ter em torno de uns 3 metros livre para você conseguir colocar um forro, um revestimento térmico e acústico na parte superior, que esse seria o seu teto para você conseguir um local confortável. Todos esses materiais de revestimentos vão diminuir o seu espaço interno.
Mas calma que eu já volto nisso. Sobre a ergonomia, os móveis e a disposição dos elementos dentro do container devem ser ergonomicamente projetados para otimizar o espaço e garantir o conforto no uso diário. Então, quanto menor o espaço, mais compactos e funcionais devem ser os seus móveis, para aproveitar bem esse espaço interno dentro do container. Então, pode esquecer a ideia de comprar móveis prontos em lojas, salvo um ou outro item que podem ser integrados. Mas mesmo assim precisam ser muito bem avaliados antes da sua compra para garantir que o tamanho está adequado. E o conforto térmico, lembre que o container é feito com aço alumínio. Dessa forma, em regiões quentes ou nos períodos de verão aqui no nosso Brasil, o interior dos containers pode ficar muito quente durante o verão. Além disso, ficarão muito frios no inverno, pois o aço e o alumínio, eles são materiais sem nenhuma propriedade de isolamento ou bloqueio térmico, aumentando dessa forma a intensidade ambiental de fora para dentro do seu ambiente. Assim, será essencial investir em isolamento térmico adequado para garantir um ambiente confortável durante todas as estações. E o conforto sonoro, eles também podem ser propensos a transmitir ruídos externos, portanto, deve-se considerar um isolamento acústico para garantir um ambiente tranquilo e agradável, principalmente se você morar em uma região urbana. Então, o que você precisa para montar uma casa em container? Em primeiro lugar, um bom projeto que avalie todas as suas necessidades, a necessidade da sua família, que avalie o que você pretende ter e como você usará esse espaço. Em segundo lugar, que na verdade pode ser até o primeiro, mas obviamente você precisa ter um terreno, um local para instalar esse container, assim como você precisa de um espaço para construir uma casa. Esse terreno precisa ser seu e não pode ter nenhuma restrição municipal para essa instalação. Lembre-se que mesmo usando um material alternativo como container, você precisará de aprovação de projeto e liberação de órgãos públicos antes de iniciar qualquer instalação. Independente do material, continua tendo o objetivo de ser uma residência e as legislações vigentes para o seu lote precisam ser atendidas. Então você precisa ter um profissional capacitado para desenvolver e liberar a sua construção antes de qualquer coisa. Em terceiro lugar, a estrutura, que nesse caso será, claro, o container, sendo ele novo ou usado e precisa ter os tamanhos e as quantidades necessárias para a necessidade do seu projeto. Em quarto lugar, a infraestrutura básica, como as instalações de sistema de luz, água e esgoto, ligadas corretamente na rede pública e com as devidas instalações e aprovações de profissionais capacitados e dos órgãos públicos competentes, caso não tenha essa infraestrutura já instalada no seu terreno. Em quinto lugar, fazer o correto isolamento térmico. Para isso, você precisará utilizar materiais de isolamento adequados, de poliuretano, lã de rocha ou algum outro material para manter a temperatura interna estável, tanto no verão quanto no inverno. É importante fazer um estudo com um profissional contratado desde a etapa de projeto para ter certeza que tudo estará bem dimensionado e bem instalado. Esse isolamento precisa ocorrer em todas as faces do container e vai consumir uma área importante do seu interior. Por isso, ele precisa ser considerado e dimensionado desde as etapas de projeto para você não ter nenhuma surpresa depois. Em sexto lugar, o isolamento acústico. Instale materiais de isolamento acústico nas paredes para reduzir a transmissão de ruídos externos. Muitas vezes, o mesmo material de isolamento térmico pode ter propriedades acústicas, mas não são todos os materiais que podem ser utilizados com as duas funções. São propriedades diferentes, por isso o estudo correto deve ser também realizado durante etapas de projeto, também para você economizar nessa etapa. Preste muita atenção nisso, que isso é muito importante. Em sétimo lugar, janelas e portas. Escolha janelas e portas de alta qualidade para melhorar a ventilação e a entrada de luz natural, mas que também tenham propriedades acústicas térmicas e que sejam opções seguras para a sua região. Em oitavo lugar, os revestimentos. Use revestimentos adequados para melhorar a estética e a proteção interna e externa do container. Lembre que todo ele será revestido por materiais de propriedades térmicas e acústicas, e esses materiais geralmente não possuem uma boa característica. Além disso, você precisará de revestimentos adequados para áreas molhadas, como cozinhas, banheiros e lavanderias. Em nono lugar, sistemas de climatização. Considere sistemas de aquecimento e ar-condicionado eficientes para garantir o conforto térmico.
Mas, claro, a necessidade dependerá da sua região e de outros fatores, como o controle adequado do conforto térmico que você já fez nos itens acima. Então, dependendo de como forem as demais características e soluções, pode ser possível não precisar desse item. Em 10º lugar, a eficiência da construção. Pense em maneiras de tornar a casa mais eficiente, como a instalação de painéis solares para geração de energia e a captação de águas da chuva. E por último, móveis ergonômicos e decoração bem planejada. Planeje móveis que se ajustem ao espaço disponível e que sejam ergonômicos para garantir conforto. Lembre que quanto menor o espaço, mais funcionais e sob medida deverão ser os seus móveis. Então pense nessa etapa desde o início do seu projeto, para você não ter surpresas no final da construção. Também veja os custos disso, porque esses móveis costumam ser mais caros. Faça uma decoração simples, somente com o essencial, principalmente se você estiver usando um número reduzido de containers. Então deixe para decidir e organizar a decoração só depois de tudo estar montado, inclusive com todos os móveis no lugar. Agora vamos comparar uma construção de casa em alvenaria e uma casa em container para não ficar nenhuma dúvida. Vamos considerar aqui o custo médio de construir uma casa container em comparação com uma casa de alvenaria do mesmo tamanho, com cerca de 60 metros quadrados para uma família de 3 pessoas. Lembrando que todos os valores podem variar dependendo de muitos fatores, incluindo localização, custos de mão de obra, disponibilidade da mão de obra especializada na sua região, além dos preços e a qualidade dos materiais que você escolher, o nível de acabamentos e outros. Então é importante que você faça uma análise e um estudo sobre esses itens na sua região antes de decidir qualquer coisa. E vamos considerar que você já tem o seu terreno. Então, a casa container, os custos iniciais, a compra dos containers em si, a adaptação para uso residencial, incluindo isolamento térmico e acústico, podem variar dependendo da qualidade dos containers e dos materiais utilizados, mas o custo médio de um container usado pode variar de 5 mil a 20 mil reais ou mais, dependendo do tamanho e das condições que ele se encontrar. Para 60 metros quadrados, você vai precisar de 2 ou até 4 containers, dependendo do tamanho desse container. Lembre que você ainda terá os custos de deslocamento até o seu terreno. Você terá que pagar pelo transporte de onde ele estiver até o seu terreno e depois novamente precisará contratar um maquinário para o deslocamento dentro do terreno e a locação correta, pois é um material pesado para movimentar sem os equipamentos necessários. Verifique também quais empresas conseguem fazer esse serviço e verifique os valores. Eu não tenho como te passar uma estimativa disso, pois será muito relativo à sua região. A adaptação e isolamento térmico e acústico podem custar de R$1.000 a R$3.000 por metro quadrado, dependendo do nível de acabamento, e poderá ser um valor maior. Sistemas e infraestrutura. A instalação de sistemas de água, eletricidade e saneamento, juntamente com o projeto arquitetônico, podem adicionar custos significativos. O custo médio total pode variar de 60 mil a 350 mil ou mais, dependendo da complexidade do projeto e dos materiais utilizados. Porém, se o seu terreno já tiver as infraestruturas instaladas, esse valor pode reduzir, sendo necessário somente criar adaptações na infra existente. Além disso, lembre que você terá que pagar pelas taxas das liberações dos órgãos públicos e proporcionar um ambiente adequado para a equipe de obra, com banheiro e local de armazenamento adequado, caso você não contrate uma empresa com esse pacote completo, esses valores já inclusos. Portas e janelas. Os custos podem variar de 15 mil a 40 mil ou mais, dependendo do material e do tipo escolhido. A infraestrutura elétrica. A infraestrutura elétrica em uma casa container pode variar em custos devido à necessidade de realizar adaptações elétricas para transformar os containers em um ambiente residencial. O custo médio pode variar de 8 mil a 20 mil reais ou mais, dependendo da complexidade. A infraestrutura hidráulica. A infraestrutura hidráulica em uma casa container também pode variar dependendo da quantidade de banheiros e torneiras, bem como a complexidade da instalação. O custo médio pode variar de 8 mil até 15 mil reais ou mais. Os revestimentos gerais de piso e parede podem variar de 30 mil a 70 mil reais, dependendo do tipo de material e mão de obra necessária para a instalação. E os sistemas de climatização, eles podem variar de 15 mil até 30 mil reais,
dependendo dos equipamentos escolhidos e da necessidade do seu local. Os móveis e acabamentos. Os móveis e os acabamentos internos também variam muito em custo, dependendo das escolhas de design e da qualidade. O custo médio pode variar de 60 mil até 300 mil ou mais. Os custos totais estimados podem variar de 240 mil reais até 1 milhão de reais ou mais, dependendo das escolhas específicas dos materiais, design e do nível de acabamento, bem como os custos adicionais relacionados ao deslocamento e à mão de obra especializada. Agora, em uma casa de alvenaria, estrutura e fundação. Vamos considerar que o terreno não exige nenhuma solução adicional estrutural, que o solo seja adequado para comportar a edificação, então se o seu solo não for adequado, terá um custo maior aqui. Uma fundação em sapata corrida ou radier pode ter um custo médio de R$ 200 a R$ 500 reais por metro quadrado. A estrutura poderá ter um custo de R$ 400 a R$ 800 reais ou mais e vai depender muito da mão de obra escolhida e de como foi feito o seu contrato de trabalho. O custo das paredes de alvenaria depende do tipo de tijolos ou blocos utilizados, da espessura das paredes e do acabamento. O valor médio por metro quadrado para paredes em alvenaria pode variar de R$ 150 a R$ 300 reais ou mais. Materiais. A construção de uma casa de alvenaria geralmente envolve materiais como tijolos, cimento, argamassa, madeira, areia, telhas e custo médio por metro quadrado pode variar amplamente dependendo da região, mas pode ser estimado em uma faixa de R$ 1.500 a R$ 3.000 por metro quadrado, dependendo da qualidade. O telhado. O custo do telhado varia de acordo com o tipo de telha escolhida. Então, cerâmica, concreto, metálica e outras opções, e a sua inclinação. O valor médio para um telhado pode variar de 100 a 200 reais por metro quadrado. Sistemas e infraestruturas. Os sistemas de água, eletricidade e saneamento do terreno, bem como o projeto arquitetônico, os custos são semelhantes ao da casa container, então podemos manter na faixa de preço de 50 mil a 300 mil reais, mais os custos de órgãos públicos. Portas e janelas. Os custos podem variar de 10 mil até 25 mil reais ou mais, dependendo do material escolhido. A infraestrutura elétrica. O custo médio da instalação elétrica pode variar de 6 mil a 15 mil reais, dependendo da complexidade do projeto, quantidade de pontos de energia, tipos de interruptores e tomadas escolhidos e a qualidade dos materiais utilizados. A infraestrutura hidráulica. O custo médio da instalação hidráulica pode variar de 6 mil até 12 mil reais, dependendo do número de banheiros e torneiras, tipos de louças sanitárias, a pia, o vaso sanitário, chuveiros, as tubulações e a qualidade dos materiais. Revestimentos gerais de piso e parede podem variar de 20 mil até 50 mil reais, dependendo do tipo de material e mão de obra necessária para a instalação. Sistemas de climatização. Mesmo sendo em valores similares, em casas de alvenaria, a necessidade do uso de sistemas de climatização tendem a ser menores. Então, o valor pode variar de 10 mil até 20 mil reais ou mais, dependendo dos equipamentos e da necessidade do seu local. Os móveis e acabamentos. Os custos dos móveis e acabamentos também variam em geral e são parecidos com a da casa container, mas devido à praticidade de menos adaptações, além da facilidade na fixação, os valores tendem a ser menores, então podemos considerar de 50 mil até 100 mil reais ou mais, dependendo do local escolhido e dos acabamentos. Os custos totais estimados podem variar de 300 mil reais até 750 mil reais ou mais, dependendo das escolhas específicas de materiais, design, nível de acabamento, fundação, bem como os outros custos adicionais. Essas são estimativas aproximadas e os preços podem variar com base nas variações regionais de preços e nas escolhas específicas feitas durante o processo de construção. Eu recomendo que você faça a obtenção de cotações detalhadas em construtoras e profissionais da construção para obter um custo preciso para o seu projeto específico e na sua região. Além disso, precisamos pensar no custo das manutenções e na durabilidade dessa construção. A durabilidade média de um container usado para a construção de uma casa depende de vários fatores, incluindo o estado do container, as condições climáticas, a qualidade da construção e as manutenções adequadas. Em geral, os containers de transporte marítimo são projetados para durar cerca de 20 anos em serviço ativo no transporte de carga antes de precisarem de reparos significativos. No entanto, quando usados para a construção residencial,
e se adequadamente mantidos, eles podem durar muito mais tempo, desde que no momento da construção estejam em um bom estado de conservação, de preferência que sejam usados antes do tempo final deles no uso marítimo. A durabilidade média da casa container, com manutenções adequadas e adaptações para o uso residencial, um container pode ter uma vida útil significativamente prolongada, podendo durar em média 50 anos. A manutenção de um container inclui inspeções regulares para identificar e reparar qualquer corrosão, vazamentos, danos estruturais ou problemas elétricos e hidráulicos. A pintura regular também ajuda a proteger contra a corrosão. Os custos de manutenção podem variar dependendo do estado inicial do container, mas uma estimativa aproximada seria de R$ 2.000 a R$ 5.000 por ano, dependendo das necessidades específicas. E agora, a casa em alvenaria. A durabilidade média de uma casa em alvenaria, quando construída com materiais de qualidade e uma manutenção adequada, pode durar várias décadas e séculos. A durabilidade de uma casa em alvenaria é substancialmente maior do que a de um container. Então, a manutenção de uma casa de alvenaria envolve inspeções regulares também, reparos de telhado, pintura externa, substituição de janelas e portas conforme necessário, cuidados com a infraestrutura elétrica e hidráulica, e os custos de manutenção podem variar amplamente dependendo da idade da sua casa e do clima local, mas uma estimativa aproximada seria de R$ 2.000 até R$ 8.000 por ano. Fazendo então uma comparação, os containers, embora possam ser duráveis com manutenções adequadas, têm uma vida útil naturalmente mais curta em comparação com casas de alvenaria. As casas de alvenaria tendem a exigir menos manutenção anual em comparação com os containers, devido à sua estrutura mais robusta e materiais de construção tradicionais. Ela costuma precisar de mais reparos anuais e terá um desgaste maior caso não sejam feitos os reparos mínimos necessários anuais, com a pintura e a revisão de telhado. No entanto, os custos de manutenções podem variar significativamente dependendo do tamanho, idade e da localização da casa em alvenaria. Em geral, quanto maior for o tempo de vida da casa em alvenaria, mais manutenções serão necessárias, mas isso pode ser facilmente resolvido com uma reforma completa quando ela chegar nesse estágio. Isso fará com que ela volte à sua durabilidade original. Ambas as opções requerem investimento contínuo em manutenções para garantir a sua durabilidade e um bom estado ao longo do tempo. Casas em alvenaria, mesmo quando custam mais para construir, exigem menos gastos de manutenções a longo prazo e uma durabilidade muito maior. Uma casa em container pode ter um custo inicial menor, mas pode requerer custos adicionais para adaptação e isolamento, dependendo da sua região. Na maioria das regiões do Brasil, construir uma casa em container se tornará muito mais caro do que construir uma casa em alvenaria, devido ao transporte do container e da dificuldade em encontrar mão de obra especializada. Além disso, materiais de isolamento térmico e acústico especiais são muito mais caros no momento da compra. Além disso, a casa em alvenaria terá maior durabilidade e maior valor para a revenda. Mas, como informei no começo, você precisa obter cotações específicas de construtores locais da sua região e fazer um bom estudo de preços de forma completa, tanto da mão de obra quanto dos materiais, e considerar suas necessidades e preferências pessoais ao tomar a sua decisão. Eu fiz esse vídeo pois muitas pessoas acreditam que a casa em container será muito mais barata, visto que não precisa de altos custos de fundação, estruturas e fechamentos, comparando com uma casa em alvenaria. Porém, na prática, as coisas não são exatamente assim, e muitas informações acabam ficando pela metade na internet. Claro que se você tiver bons contatos e conseguir uma boa negociação, uma casa em container pode sim ser mais barata, porém lembre da durabilidade dela, do valor da revenda e dos custos em manutenções. As casas em alvenaria tendem a estragar mais lentamente, principalmente se o container que você adquiriu já está com algum dano. Mas um ponto interessante de se pensar antes de decidir por uma ou outra opção é que, se você precisar mudar de terreno por algum motivo, você conseguirá transportar essa sua casa. Claro que o custo pode ser elevado e é uma necessidade bem difícil de acontecer na prática, porém somente você sabe das suas necessidades. Por exemplo, se você decidir mudar da cidade para o campo, ou então se você quiser ampliar a sua casa, será mais fácil e mais rápido usar o container.
dependendo do que você precisa. Outro ponto importante a ser considerado é sobre a sustentabilidade. Caso você se importe com isso, o uso do container não é exatamente a prática mais sustentável possível. Afinal, você terá um gasto muito maior e um uso de recursos muito maior para adequar esse container, para transportar e ele se transformar em uma casa confortável. Não há um consenso dentro da arquitetura sobre o seu uso ser sustentável realmente. Então, não escolha construir um container apenas por essa perspectiva. Estude sobre outras formas construtivas antes de tomar a sua decisão. Existem opções muito mais sustentáveis e se você quiser saber mais sobre isso, comente aqui nesse vídeo. Além disso, a questão da durabilidade de uma construção e quanto você precisa de recursos no momento das manutenções é muito mais importante dentro da sustentabilidade do que apenas o reuso dos materiais existentes. Afinal, se ele durar por mais 50 anos e se tornar inviável para o uso, de uma forma ou outra ele voltará a ser um problema da natureza. É preciso pensar no processo completo de um material antes de decidir se o seu uso será realmente sustentável. Se inscreva no canal se não for inscrito e deixe seu like se você gostou do vídeo. Eu espero que esse vídeo tenha sido interessante para você. Se você ficou com alguma dúvida, comente aqui para eu te ajudar em um próximo vídeo. Muito obrigada por estar aqui, beijos e até o próximo vídeo.